E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um mistério. Quem é que decide, afinal, o salário da polícia e dos bombeiros lá de Brasília? A resposta, olha, pode não ser a que a gente espera, e ela diz muito sobre a organização do poder no Brasil. Bora lá descobrir? Então, a pergunta é essa aí na lata. Quem bate o martelo sobre o salário dos policiais e bombeiros que cuidam da capital do país? A gente pensa logo, deve ser o governo do Distrito Federal, né? Igual acontece nos outros estados. Mas será que é isso mesmo? Ou a responsabilidade é de outro lugar? A resposta, como a gente vai ver, é bem interessante. E para achar essa resposta sem achismos, a gente tem que ir direto na fonte. E a fonte, nesse caso, é o Supremo Tribunal Federal, o STF. É ele que dá a palavra final sobre como a Constituição deve ser lida e entendida. E o legal é que a resposta não está perdida em um monte de leis. Não, ela está concentrada, consolidada numa regra bem específica e, olha, muito poderosa. A gente está falando da súmula vinculante número 39. É ela que põe as cartas na mesa e define as regras do jogo, de uma vez por todas. Mas calma aí. Antes de continuar, vamos entender rapidinho o que é essa tal de súmula vinculante. Pensa assim, não é uma simples opinião ou recomendação, não. É uma decisão do STF que funciona como se fosse uma lei. Quer dizer que todo mundo, juízes, prefeituras, governos, todo o poder público tem que seguir à risca, sem exceção. É o ponto final na discussão sobre aquele assunto. E o que essa súmula diz? Olha só o texto, é bem direto ao ponto. Ela diz que compete privativamente à União legislar sobre os vencimentos dos policiais e bombeiros do Distrito Federal. A palavra mágica aqui é privativamente. O que isso quer dizer? Que é uma tarefa exclusiva, só da União. O governo federal, lá pelo Congresso Nacional, é quem decide. O Distrito Federal fica de fora dessa. Simples assim. Ok, mas por quê? Porque só com Brasília é diferente. Nos outros estados é o governo local que resolve isso. Por que essa responsabilidade vai para a União? Bom, não é uma decisão tirada do nada, não. A razão para isso está lá na nossa lei mais importante de todas, a Constituição. Então, a gente vai lá na Constituição de 88 para entender a origem disso tudo. Mais especificamente no artigo 21. Esse artigo tem uma lista de coisas que só a União pode fazer. E é lá no inciso 14 que a gente encontra a nossa resposta. Olha o que o texto diz. Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O texto é esse. Duas palavrinhas aí são cruciais: organizar e manter. E é na interpretação de uma delas que está o pulo do gato. E a palavra-chave é essa aí, manter. O STF olhou para essa palavra e disse, espera aí, manter não é só dar viatura e equipamento, não. Manter uma instituição inclui a parte mais importante, né? Que é pagar os salários de quem trabalha lá. A lógica é simples. Se a Constituição diz que é a União que tem que manter, então é a União que paga. E se é ela que paga, é ela que decide o valor. Beleza, a teoria a gente já pegou. Mas e na vida real? Como é que essa regra funciona? Agora a gente vai ver alguns casos concretos que foram parar lá no STF para entender como essa súmula foi usada na prática para frear algumas tentativas do governo do DF. Vamos para o primeiro caso, a tal da gratificação por risco de vida. A história foi a seguinte: em um certo momento, a Câmara Legislativa do Distrito Federal resolveu criar um benefício extra para os seus policiais e bombeiros, justamente essa gratificação pelo risco da profissão. Então, o passo a passo foi esse. Primeiro, o DF vai lá e cria a lei da gratificação. Beleza, só que o caso foi parar no STF, né? E aí, o Supremo analisou a situação e chegou à conclusão óbvia, com base no que a gente já viu. Mesmo sendo um bônus, ainda é parte da remuneração. E ao fazer isso, o Distrito Federal estava invadindo o quintal da União. Resultado? A lei do DF foi considerada inconstitucional. Não podia. Certo, esse foi um caso. Agora vamos para outro ponto que também é proibido e que é super importante. É sobre a tentativa de amarrar o salário das forças do DF com o de outra carreira federal, a dos militares das Forças Armadas. A situação é a seguinte: a gente vê que a União define o salário dos dois grupos, certo? Tanto dos policiais e bombeiros do DF, quanto das Forças Armadas. Mas atenção, a Constituição proíbe criar um link automático entre eles. Não pode ter uma lei falando, por exemplo, se o salário das Forças Armadas aumentar 10%, o da Polícia do DF tem que aumentar 10% também. Não. Cada carreira tem sua própria lei, seu próprio caminho, e as duas coisas têm que ser tratadas de forma separada.
E essa proibição não é à toa, não. Ela foi reforçada pelo STF num negócio chamado Tema 806 de repercussão geral. Basicamente, essa decisão se apoia numa regra ainda maior da Constituição, lá no artigo 37, que proíbe esse tipo de amarração de salários no serviço público. A ideia é evitar o famoso efeito cascata, sabe? Quando o aumento de um gera um monte de aumentos automáticos em outras áreas. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Essa regra toda sobre os salários não é um detalhe perdido, solto no ar. Ela faz todo sentido quando a gente entende o status especial, o status único que Brasília tem na Constituição. Afinal, é a capital federal, um lugar estratégico para o país inteiro. Então, vamos recapitular os pontos principais para ficar bem claro. Primeiro, é a União que organiza e mantém a segurança do DF. Segundo, o STF já disse que manter quer dizer pagar o salário. Terceiro, por causa disso, o Distrito Federal não pode criar lei para dar gratificação, bônus, nada disso. E quarto e último, é proibido equiparar ou amarrar o salário deles com o das Forças Armadas. Fechado? No fim das contas, a grande mensagem é esta. A Constituição enxerga a segurança da nossa capital não como um problema local do DF, mas como uma responsabilidade da nação inteira. É porque é lá que ficam as sedes dos três poderes, o coração da República. Então, a segurança de Brasília é bancada por recursos de todo o Brasil pela União. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Essa centralização toda, ela serve para garantir que a força policial da capital seja neutra, sem influência política local? Ou, por outro lado, ela acaba tirando muito da autonomia do próprio Distrito Federal? É um debate super importante sobre equilíbrio de poder. Fica aí a reflexão para a gente. Valeu por acompanhar e até a próxima.